Fala galera, beleza? Já vamos direto aqui para a aula 4 sobre fatores. Eu estou com o projeto aberto, eu estava falando sobre a aula 3 aqui agora há pouco. E aí para ir para a aula 4, eu já vou aqui na pasta do projeto e vou clicar na aula 4. Vocês vão baixar essa aula 4 e colocar na pasta do projeto que vocês criaram lá no começo do curso, tá bom? Então vou abrir aqui a aula 4. Essa aula 4 a gente vai falar sobre fatores, tá certo? Mas o que são fatores? Fatores são vetores, como a gente já tinha criado na aula anterior, usados para representar variáveis categóricas ou qualitativas. Eu costumo usar qualitativas com mais frequência, tá? Mas variáveis categóricas é um nome muito bom também. Qualitativa é no sentido de qualidade, né? A qualidade de uma variável, de uma determinada unidade amostral, na verdade. Ou categoria, também muito bom esse nome. Cada valor possível é chamado de nível. Eles ajudam a organizar e resumir dados que não são numéricos. Vamos ver o primeiro exemplo sobre escolaridade. Criando um vetor comum, um caractere, escolaridade. Essa é a minha variável categórica, tá? Vou apontar uma setinha para a esquerda e vou usar a função concatenar, criar aquele vetor como aprendemos na aula anterior. Então, esse vetor vai ter a primeira entrada como sendo fundamental. Lembre-se que isso aqui é um caractere, então está separado entre aspas. Vírgula, o próximo elemento. Médio, entre aspas também, todo mundo está entre aspas. Vírgula, superior, vírgula, médio, e assim sucessivamente, tá? Então, suponha que foi uma pesquisa entrevistando algumas pessoas. Aí a primeira tinha nível fundamental, a outra média, a outra superior, média, superior, fundamental, média, superior, e assim sucessivamente. Então, a gente salvou isso no objeto chamado escolaridade e eu vou criar esse objeto, tá? Eu vou passar a vassourinha aqui na aula anterior, deixar aqui limpo pra gente e aqui no console também. Vou criar o objeto, Ctrl Enter, ele salvou aqui, ó, ele é um caractere, tá certo? Ele é um caractere. Eu vou fazer um print de escolaridade ou pedir para exibir escolaridade. Poderia fazer isso simplesmente escrevendo o nome do objeto, escolaridade, ou print, abre parênteses, escolaridade. Qual a classe desse objeto? A gente já vê que a classe é um caractere. Já aparece aqui a informação. O que é que eu vou fazer? Eu vou transformar esse vetor numa variável em um fator, tá? Vou transformar isso aqui num fator. Por que eu vou transformar num fator? Observe o que eu vou fazer aqui. Eu vou usar uma função chamada summary, com 2 M's, atente-se para essa escrita, e vou escrever a escolaridade. Se eu der um Ctrl Enter, esse summary ele faz meio que um resumo estatístico das informações. Então ele vai me dar um resumo estatístico de escolaridade. Quando eu dou um Ctrl Enter, a única coisa que ele consegue exibir algumas coisas, né? Que é o comprimento e a classe ou o mod aqui do objeto, que é caractere, e o comprimento é igual a 8, que a gente já tinha essa informação aqui. Agora perceba o que vai acontecer quando eu usar o summary, quando eu definir ele como um fator, tá? Olha só, transformando em fator, eu vou pegar a escolaridade, vou definir agora, é assim que funciona, deixa eu mostrar como R vai ler a coisa, tá? S.factor é uma maneira de converter um vetor em fator. Então, S.factor, você vai converter quem em fator? Você vai converter o escolaridade, esse vetor daqui, eu vou convertê-lo em fator. Só que para não salvar com o mesmo nome, muitas vezes eu vou salvar com o mesmo nome, tá? Mas a título de didática aqui, eu vou salvar com outro nome, que é escolaridade, underline, fator. Então, você usa S.factor. Vou dar um Ctrl Enter e ele criou esse objeto aqui, ó, de baixo. Escolaridade, não aparece todo, né? Mas é escolaridade, deixa eu olhar se eu consigo exibir. Fator, pronto. E ele já disse que é um fator com 3 níveis, tá? Ele já informa isso pra gente. Eu vou dar um print para você ver a diferença, se tem diferença entre isso que eu tinha exibido aqui antes, ó, o print de escolaridade, e se tem diferença com o print de escolaridade fator. Não muita diferença, mas ele traz uma informação relevante. Primeiro, aqui estava tudo entre aspas, porque era um caractere, e aqui não está entre aspas, porque virou um fator. Outra informação importante é que, quando ele é um fator, o print traz uma informação curiosa aqui embaixo, os níveis, que é fundamental, médio e superior. Tá certo? Então ele traz os 3 níveis, só existem essas 3 respostas. Importante notar que eu tenho que escrever igualzinho aqui, tá? Superior, superior,
o S maiúsculo em todos, ó, tá vendo? Senão ele conta como sendo outra resposta, tá bom? Vamos pedir a classe do fator. Aí a classe é a classe do fator, a classe de escolaridade fator. Aí ele tem uma nova classe que é fator, tá? Então ele acaba exibindo uma nova classe. Se eu pedir o summary aqui, ó, summary, o nosso resumo estatístico de escolaridade, underline, fator, o que é que ele muda? Vamos exibir o summary de escolaridade primeiro. O summary de escolaridade tinha exibido isso, né? A gente já tinha executado. E o summary de escolaridade cifrão fator, olha o que ele exibe. Ele organiza para mim, ó, fundamental foram 2 respostas, médio foram 3, superior foram 3. Então, ter uma variável categórica como fator, já salvo o objeto como fator, é muito interessante para mim para fazer um resumo estatístico, porque isso aqui é mais interessante para mim do que isso, do que essa informação que foi dada aqui acima. Então, saber quantos elementos tem em cada categoria é muito importante para a gente na estatística, tá? Então, essa é a vantagem. Olha só como eu exibo um elemento específico. A gente já tinha aprendido isso na aula anterior, chamando pelo índice. Quem está em escolaridade e é o terceiro elemento? Primeiro, segundo, terceiro. Então, eu vou chamar esse elemento. Vamos acessar esse valor. Superior, tá? Então, o terceiro elemento é superior. E em escolaridade fator, ele não exibe. Isso é curioso. Ele tenta acessar, mas no fator, ele sempre vai... ele exibiu também aqui, né? Superior. Mas ele exibe, além do elemento, ele exibe os níveis que existiam, que iriam existir, tá certo? Então, vamos observar outro elemento aqui. É o superior também um quinto elemento? Vamos examinar. Deixe-me ver aqui. Primeiro elemento, segundo elemento, terceiro elemento, quarto elemento, quinto elemento também é superior. Vamos pegar o quarto, então. Porque o quarto elemento é médio. Vamos exibir o quarto elemento. Tá, médio. Então, ele exibe perfeito também. Ele acessa o quarto elemento. É médio. E ele indica aqui embaixo os níveis que existem, fundamental, médio e superior. Mas ele informa também quem está na posição de índice 4. Tá bom? Aqui eu já tinha feito com vocês, que é o resumo estatístico de escolaridade versus o resumo estatístico de escolaridade visto como fator. E já tinha mencionado que isso aqui é muito importante para mim. Essa identificação para análise estatística ela é muito interessante, tá? Vamos fazer esse outro exemplo. Exemplo de tensão elétrica em residências. Você mediu a tensão de algumas casas ou sorteou algumas casas para serem coletadas as informações da sua tensão e tínhamos a primeira como 110, a segunda 220, 110, 110, 110, 110, 220, tá? Vou criar esse objeto, tensão das casas, ele já aparece aqui na aba Environment e eu vou pedir para exibi-los. Tá aqui a exibição. Você percebe que ele salvou aqui como um objeto numérico. Se eu pedir um resumo, esse é um objeto numérico. Se eu pedir um resumo estatístico, o nosso querido summary, olha o que acontece. Olha o que ele entrega aqui pra gente. Ele entrega o valor mínimo, que é 110, só tem 110 e 220, então o mínimo é 110 e o máximo é 220. Só que ele entrega a mediana, que é o valor médio. Se você organizar todos os valores em ordem crescente, quem vai estar no meio vai ser o 110. Porque temos 1, 2, 3, 4, 5 valores 110. Vocês querem ver como é que a gente obtém a mediana? Vamos usar aquela função que aprendemos em outra aula. Peraí, estou ficando meio rouco. Que é a sort. E vou colocar aqui tensão. Quando eu faço isso, ele coloca em ordem crescente, né? Então, os dados estão organizados em ordem crescente. Então, a mediana que ele está mostrando aqui é o valor central. Quantos dados temos aqui? 3, 6, 7. Então, o dado central é o 7 mais 1, 8, dividido por 2, 4. É o quarto elemento. 1, 2, 3, 4. Aqui é o número central. Perceba que quando eu destaco ele, vão ter 3 elementos para trás e 3 elementos para frente. Então, ele é o valor mediano. Então, a mediana é isso. Organiza os dados em ordem crescente e o valor do meio é a chamada mediana. Então, a mediana é 110, por isso que aparece aqui mediana. Já o min é a média. Se eu somar todos esses valores, vou fazer até aqui no console, ó. Vou fazer a soma de tensão casas e vou dividir pelo comprimento de tensão casas. Length
de tensão casas. Quando eu fizer essa contabilidade, eu estou obtendo a média, que é 141,4286, que é o valor que aparece aqui, arredondado para uma única casa decimal, tá certo? Então, aqui é o valor da média. Ele aparece outras informações de coisas que iremos aprender, que é primeiro quartil e terceiro quartil. Já eu explico o que é isso, tá? A mediana, a título de curiosidade, é o segundo quartil. Mas calma, se isso for novidade para vocês, não se preocupem, a gente vai ter uma aula sobre isso, tá certo? Então é assim que a gente faz a operação. É claro que para essa variável que eu estou trabalhando, tensão das casas, 110 e 220, essas informações não ajudam tanto. E nem essas, mínimo e máximo eu já sei que é de 110 e é 220, a gente só tem essas opções, tá? Então é muito mais interessante eu transformar tensão em fator. Vamos ver por que é mais interessante. Olha só, eu vou pegar o vetor tensão casas e vou transformá-lo como fator, s.factor. E vou salvar em outro objeto, que é tensão casas fator. Vou criar um objeto, ele aparece aqui ó, como fator agora, dizendo que tem dois níveis, 110 e 220. Vou printar a tensão, ela aparece aqui da mesma forma, só que já diz os níveis, ó, só tem 110 e 220. Me dê um resumo estatístico disso. 110 foram 5 respostas e 220 foram 2. Então, para essa variável, apesar de ser numérica a resposta, ela é melhor analisada se for vista como um fator mesmo. É um número, mas eu quero ver como um fator. Isso aqui é mais interessante. A gente vai ver alguns exemplos mais adiante de alguns conjuntos de dados, como, por exemplo, o MTCars, que é um conjunto que tem na memória do R, que às vezes eu vou converter o número de marchas do carro para um fator, porque o que eu estou fazendo a análise é mais interessante eu vê-lo como um fator. O que eu quero dizer com isso? Algumas coisas que são numéricas é interessante ver como um fator. Isso aqui é o bacana. Eu vou dar uma parada aqui, que já são 12 minutos de aula, e a gente retorna daqui a pouco. Encontro vocês na próxima parte dessa aula. Não saia daí.